Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, minhas amadas, minhas queridas. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todas vocês nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por passarem por aqui, por se inscreverem. Louvado seja Deus, aleluias, glórias a Jesus. Amadas, hoje eu quero falar sobre o ciúme. Hoje eu quero fazer um estudo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias, falando sobre o ciúme. Louvado seja Deus. Primeiro versículo que eu quero ler na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, está em Cânticos, no seu capítulo 8, versículo 6, que diz assim: Ponha-me como um selo sobre o seu coração e como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nós sabemos, né, amadas, que o ciúme não é bom. O ciúme, ele não é bom. O ciúme terreno, ele não é bom. Deus, ele tem ciúme do seu povo. Deus, ele tem ciúme da sua igreja. E, aleluia, Deus, ele cuida de cada um de nós. Mas o ciúme terreno, ele é diabólico. O ciúme terreno tem feito muitos homens ceifarem as vidas de muitas mulheres. Meu Deus, como tem morrido mulher nesses dias de hoje que nós estamos vivendo. Por causa do ciúme, são muitos feminicídios que têm acontecido, né? E a palavra do Senhor, ela diz assim: aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte. Porque ninguém vence a morte, só Jesus, né? Só Jesus. Então o amor, ele é forte, mas o ciúme, ele é, aleluia, inflexível quanto à sepultura. E as suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Então Deus, quando ele tirou aquele povo da terra do Egito, Deus, ele teve ciúme do povo dele. A Bíblia diz que quando eles se curvaram para adorar a Deus estranho, Deus, ele sentiu ciúme e por isso ele destruiu aquele povo, porque se afastaram, deixaram os caminhos do Senhor. Porque tudo que Deus tinha para eles era bom, o caminho era perfeito, o amor de Deus é maravilhoso, né? O cuidado de Deus nas nossas vidas. Então, o ciúme que Deus tem do seu povo é bom, é um ciúme que ele cuida. Ele cuida do ser humano. Mas o ciúme que o homem tem aqui na terra, que o homem sente um do outro, ele é diabólico, ele é terreno, ele não é bom, porque ele destrói vidas. E aquele povo ali no Egito, eles só morreram porque, além deles causarem ciúme no Senhor, eles irritaram a Deus e se prostraram a deuses estranhos, se afastaram dos caminhos do Senhor. E por eles se afastarem dos caminhos do Senhor, eles pereceram. Eles pereceram. 1 Coríntios 13:4 fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e nem se orgulha. Tá vendo? O amor, ele é paciente. Quantas mulheres têm sofrido, mas por amor elas têm tido paciência e têm clamado ao Senhor para Deus restaurar o casamento delas, para Deus restaurar a família. Quantas mulheres, né, têm cravado seus joelhos no chão, buscando a Deus uma solução, uma resposta para o seu casamento.
Porque todo mundo tem ciúme um do outro. Todo mundo tem uma pontinha de ciúme um do outro, não é verdade? Porém, é um ciúme saudável, é um ciúme que cuida, que ama, né? Que dá conselhos bons, mas aquela pessoa que ela sente ciúme, mas ela mata, ela tira a vida, é um ciúme diabólico, satânico. Este ciúme não vem de Deus, ele é terreno. Glórias a Jesus. Em Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Então nós não devemos fazer nada por ambição, para se gloriar. Não devemos fazer nada por egoísmo. O amor terreno, ele é egoísta. Ele quer aquela pessoa só para ele tomar posse. Ele diz que aquela pessoa é dele e ali ele não deixa aquela mulher ter uma amiga. Aquela mulher se afasta até da família, da mãe, dos irmãos, da parentela. Isso não é um ciúme saudável. É um ciúme terreno, é um ciúme diabólico, onde dá sinais que está doente, que a pessoa está doente e precisa de cuidados, precisa ser tratado. Por isso está dizendo aqui em Filipenses 2:13 que nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, né, por vanglória. Mas ele diz que a pessoa deve ser humilde, considerando, aleluia, os outros superior àquela pessoa, a ele mesmo, né? A pessoa tem que considerar uns aos outros. Ninguém pode ser melhor do que ninguém. Tem marido que humilha demais a esposa. Tem marido que humilha ela na alimentação, na comida, no vestir, no calçar. Tem esposo que humilha demais a esposa, porque ele trabalha, porque ele ganha um salário e ele se vangloria. Ele se exalta, é cheio de vaidade. Ele é envaidecido por causa do trabalho, porque ele sustenta a casa. Aí ele acha que ele pode humilhar. Mas o Senhor está dizendo que é para ele ser superior, é para considerar uns aos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Glórias a Jesus. Mas existe muitas brigas na família por causa disso, que um se sente maior do que o outro. Às vezes a esposa ganha mais do que o esposo e ela humilha tanto o esposo. Isso não agrada a Deus, porque acaba entristecendo, trazendo uma ira ali dentro do coração daquela pessoa, uma tristeza, uma angústia. Tiago 3, 14, 15 diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Né? As pessoas têm o coração cheio de inveja, de ciúme, de inveja. Quanta esposa inveja a esposa, quanta esposa inveja o esposo. Aí começa a ter ciúme, a ter inveja, aí começa, através da inveja, entra a amargura, a ambição, o egoísmo. E aí vem as mortes, vem as mortes. Um começa a matar o outro. Quantas histórias a gente tem visto assim passar no jornal. Aí o Senhor ele diz: não se glorie disso, nem negue a verdade, né? Se achegar a Deus, confessar: o Senhor, meu coração está assim, me ajude a me limpar, me ajuda a tirar esse tipo de sentimento de dentro do meu coração, porque esse tipo de sentimento não vem do céu. Isso não é sabedoria de Deus. Ela é terrena, ela não é espiritual, ela é demoníaca. E quantas pessoas cheias de ciúme, de inveja, de ódio, têm
Tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Muitas das vezes está até na igreja, mas o coração é cheio de ódio, de inveja, de amargura. Muitas das vezes até prega a palavra, mas está cheio de ódio, está cheia de ódio, está cheia de ciúme, de inveja, de amargura. Isso é demoníaco, demonica. Esse sentimento é diabólico, não vem de Deus. Maltrata os filhos, humilha, né? Muitos pais, porque o filho não tem um emprego, aí maltrata. Porque não tem um emprego, não conseguiu um emprego, humilha, né? E ali, porque ele alimenta, porque ele paga a roupa, ele toma posse, ele trata o filho, a esposa, como se fosse propriedade dele, como se fosse uma propriedade ali, mas não é assim. É para tratar com amor, com carinho, porque a palavra de Deus diz que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, porque senão as orações dele é impedida diante do Senhor. E quantos varões hoje as esposas têm pagado preço porque Deus não tem respondido às orações, às petições por causa da estupidez, a ignorância, o ciúme, a inveja, o ódio. E as orações dele estão impedidas diante do Senhor. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Aqui em Gênesis 4, 3, 5 diz assim, aleluia. Fala sobre Caim, né, e Abel. E diz assim, passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, do fruto. Ele trouxe uma oferta, Caim. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Olha a diferença. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, mas Abel trouxe as primícias. Abel, ele trouxe as primícias e ofereceu ali ao Senhor. Glórias a Deus. E o Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou a de Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Caim, quando ele viu que o Senhor recebeu a oferta, aleluia, de Abel ali, louvado seja Deus, diz a palavra que ele teve tanto ódio que o rosto dele ficou diferente. O rosto dele, o semblante de Caim ficou cheio de ódio, porque o Senhor não aceitou, porque não foi as primícias. Ele trouxe um fruto. Não foi as primícias, mas Abel trouxe as primícias. E o Senhor aceitou, e por causa do ciúme, por causa da inveja, Caim matou o seu irmão. Quantas famílias destruídas dentro de casa. Quantas igrejas têm sido, ministérios têm sido fechados. Tem havido divisão, separação. Quantos irmãos hoje é de mal, que não se perdoam nunca, não se olham na cara um do outro por causa de inveja. Aí o ódio entra, o ciúme entra e eles não fazem as pazes nunca. Quantas empresas fecharam por causa de inveja, de ciúme? Quantos negócios foram desfeitos por causa desse sentimento chamado ciúme e inveja? E nunca mais se restabeleceram por causa do ódio no coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis 4:8 ainda disse, disse Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou a seu irmão Abel e o matou, porque ele matou por ciúme. Em Salmos 37:1-3 diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja do perverso, pois como o capim logo secarão. Então, irmãos, você que vai passar por este vídeo, não se aborreça por causa dos homens maus, invejosos, ciumentos, cheios de ódio.
Aleluia, não tenha invejas deles, porque eles são perversos. E a palavra do Senhor está dizendo que como o capim logo secarão. Diz que como a erva verde logo murcharão. Aleluia, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará em segurança. Está em Salmo 37, 1, 3. Provérbios 6, 34 diz: pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Olha o que o ciúme ele faz. O ciúme ele só traz destruição, ele só traz miséria, desgraça, separação, divórcio. O ciúme ele desperta ódio. E aquela pessoa não tem misericórdia daquela outra. Aleluia. Em Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e ambição, aonde há inveja e ambição e angústia, aí há confusão e toda espécie de maldade. Então, aonde há inveja e ambição e angústia, aí há confusão e toda espécie de maldade. Está em Tiago 3,16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço a vocês que se inscrevam, deixem seu joinha, compartilhe. É um estudo da palavra de Deus. Então não tenha inveja, não tenha ciúme, não tenha ambição. Lança esses sentimentos fora. Tiago 4, 1, 2 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós, né? Ele está dizendo, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, né? Porque tudo isso são sentimentos malignos. Então ele diz: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê. Não pedem. Então, se pedir a Deus, se abrir mão desses sentimentos malignos, Deus ele vai abençoar. Deus ele vai abençoar. Então Deus ele vai limpar o coração desta pessoa. Quando a pessoa se achega a Deus, todos esses sentimentos ele sai, ele cai por terra. Mas quando a pessoa não se achega a Deus, ela é um poço disso aqui. Então esses sentimentos são todos carnais. Tiago está dizendo, vem todos de dentro do seu coração, de dentro de você. Então o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Está em Provérbios 14, 30. O coração em paz dá vida ao corpo. Quantas pessoas doentes hoje por causa da inveja? Quantas pessoas com câncer hoje? O que é que apodrece os ossos da pessoa? O câncer. O câncer tem apodrecido os ossos de muita gente. Então é porque tem sentimentos chamados inveja dentro do coração, amados. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A inveja traz o câncer para os ossos. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus de fato, Deus zeloso. Está em Êxodo 34, 14, que ele diz: olha, não adore outros deuses, porque Deus ele tem ciúme de mim e de você. Só que o ciúme do Senhor é um ciúme bom. Aleluia, mas se a pessoa começa a adorar outros deuses, ela se afasta do Senhor e todos esses sentimentos tomam o corpo da pessoa. E Deus não tem como guardar. Por quê? Porque Deus ele quis zelar, ele quis cuidar, mas a pessoa se afastou do Senhor. E aí quando a pessoa se afasta de Deus, todos esses sentimentos terrenos, diabólicos, malignos, vêm morar, fazer parte do corpo, do coração da pessoa, dos pensamentos, das vontades. Por quê? Porque eles são carnais, eles são terrenos, e ele vai se apossar de quê? Do seu coração. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Êxodo 25, capítulo 20, versículo 5. Então o Senhor está dizendo que ele é um Deus zeloso. Ele diz: não se prostre diante de outros deuses, não preste cultos a eles. Por quê? Porque eu sou Deus zeloso, que castigo. Então Deus ele castiga. Muitos filhos têm sofrido pelos pecados aí dos pais, porque não têm tido sabedoria.
E tem prostrado, se prostrado a tanta coisa, e os filhos é quem paga o preço. Eles o deixaram com ciúme por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com os seus ídolos abomináveis. Deuteronômio 32:16. Provocaram Deus. Começaram a provocar o Senhor e o Senhor os abandonou. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Deuteronômio 4:24. Deus é Deus zeloso, é um fogo consumidor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Vem, Benjamim. Até quando? Arderá o teu ciúme como fogo. Salmo 79:5. Né? O salmista está fazendo a pergunta aqui. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos ou a serva, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Êxodo 20:17. Quanta gente tem cobiçado as coisas aí dos seus irmãos e não tem agradado a Deus. Coração cheio de ciúme. Ah, como conseguiu? Cheio de inveja. O que foi que ele fez? Não vê que aquela pessoa madrugou trabalhando para conseguir suas coisas. E aí o invejoso tá ali de olho, né? Cheio de ódio, de ciúme, de inveja. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Provérbios 27:4. Porque ninguém consegue suportar a inveja. A inveja é pior do que macumba. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Então não tenha medo do invejoso, não tenha medo do ciumento, porque Deus é aquele que te guarda. Atos dos Apóstolos 7:9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não tem inveja. Aleluia. O Senhor diz em 1 Coríntios 3, verso 3 e 5, diz assim: porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vós, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Né? Então aqui a igreja de Corinto estava numa divisão cheia de ciúme, de inveja, de ódio. Um dizia, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo. Aí Paulo disse assim, quem é Paulo e quem é Apolo? Né? Quem é? Nós não somos nada. Ele está dizendo, nós somos de Cristo. Porque quem morreu para nos salvar foi Cristo, não foi Apolo, não foi Paulo, foi Cristo que fez o sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar. Então nós somos de Cristo, mas a igreja estava cheia de contenda. Estava cheia de inveja. Aí ele diz em Efésios 5:3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, por essas coisas não são próprias para os santos, pois essas coisas não são próprias para os santos, porque tinha de tudo ali, amadas, tinha de tudo, do ciúme, a inveja, a imoralidade sexual, tinha tudo que era impureza ali naquela igreja. E Paulo estava sempre ensinando aquele povo. Sempre ensinando, aleluia. Mas o povo não se libertava desses sentimentos. E hoje não tem sido diferente. Em Gálatas 5:19-21, ele diz assim, ora, as obras da carne são manifestas. São imoralidades sexuais, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Está em Gálatas 5:19-21. Olha quanta coisa existia dentro do coração daquelas pessoas naquela igreja. Olha quantos sentimentos malignos existiam ali dentro, quanta impureza existia ali dentro.
né? As obras da carne estavam ali, manifesta naquela igreja. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, tinha a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme. Quantas igrejas, amados, a gente tem visto nessa situação? Quantas igrejas nós temos visto nessa situação? Que o povo não se liberta. E para encerrar, Romanos 13:3 diz: comportemo-nos com decência, como quem age, como quem age à luz do dia, nem em orgia e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença e inveja. Então, Romanos 13 está dizendo que nós devemos nos comportar com decência, né? Porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Aleluia. Nós não devemos nos comportar com orgias, nem em bebedeira, nem com imoralidade sexual, nem na depravação, né? Nós não devemos ter inveja, nós não devemos sermos egoístas. Por quê? Porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, todas as pessoas que têm esses sentimentos no coração, né, não herdarão o reino do céu, ficarão de fora. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Este é o ensino que eu deixo para cada um de vocês. Ame, perdoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Cristo está voltando. Aleluia. E quem tem esses sentimentos ainda é carnal, ainda não tem uma aliança com Jesus, ainda anda com o olhar na terra, né, com o olhar no mundo, com as coisas mundanas. E nós devemos nos santificarmos para ganharmos, né, o reino, né, de Deus, para morarmos com o Senhor, amadas. Né? Então, muitas coisas nós temos visto dentro das igrejas, no meio da família, da sociedade. É marido matando mulher, é pai matando filho, é irmão matando irmã, é igreja se dividindo, é pastor com ódio do outro, é pastor falando mal um do outro, é pastor que não cuida de ovelha, pastor em adultério, nas macumbas, nas feitiçarias, mas nós somos diferentes. Nós somos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, devemos fazermos a diferença, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então deixa o ciúme, deixa todos esses sentimentos, porque ele é carnal, não faz mais parte de nós. Amém, minhas amadas? Fica na paz do Senhor Jesus, compartilhe, deixe seu joinha e deixe o seu pedido de oração. Glórias a Deus, até aqui me ajudou o Senhor. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus, aleluia.